Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Manual do Projetor, e essa é a nossa 6ª aula do nosso curso de projeção astral. Olá, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo na paz, graças a Deus. A gente vai dando início aqui à nossa 6ª aula, né? A nossa 5ª aula eu tentei mudar um pouco o formato do vídeo para ver se eu conseguia fazer um vídeo mais rápido, mas acabou saindo mais demorado. Então eu vou voltar aos formatos das aulas como tava, né? Porque sai um pouco mais rápido, assim eu consigo lançar mais aulas, né? Para vocês poderem assistir. Eu vou ver se eu consigo começar a colocar mais vídeos sobre outros temas, né, espirituais, que também abrange junto à projeção astral, para ficar um canal mais legal, mais diversificado, para não ficar por enquanto só as aulas, né, do manual que a gente está tendo aqui. E sem mais delongas, vamos para a nossa 6ª aula. Na aula passada a gente falou sobre os amparadores, né? E essa aula a gente vai falar sobre os obsessores, cara. Os obsessores, cara, é zica, velho. Na moral, eu particularmente, eu tiro o chapéu pra eles, porque se eles usassem a determinação que eles usam pra prejudicar as pessoas, pra tentar evoluir, cara, eles iam ser literalmente mentores, guardiões, cara. Os caras iam ser zica, porque muito inteligente, né? Que a gente chama eles de magos negros, né? Fora do corpo. Mas esse aí é assunto para outra aula, né? Especificando mais ou menos a hierarquia da espiritualidade. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas por enquanto a gente vai falar sobre os obsessores e os assediadores nessa aula, tá bom? Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Agora vamos a uma categoria que eu gosto muito em particular: os nossos famosos obsessores. Existem diversos tipos de espíritos obsessores que agem de diferentes formas. Na questão 460 do Livro dos Espíritos, os mentores dizem a Allan Kardec: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorram a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem e completam. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. Um homem age mais livremente se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tornar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Bem, da mesma maneira que você atrai espíritos bons em manter a sua vibração de pensamentos alto com coisas boas, a regra também é clara para as coisas ruins. Não existe essa de que os opostos se atraem na espiritualidade. Afinidade gera afinidade. Então, com essa regra, se você estiver em uma vibração mais densa com os pensamentos negativos, você só irá trazer para mais perto de si espíritos negativos que muitas vezes sentem prazer em fazer o mal e prejudicar pessoas que estão nesse tipo de vibração. Para identificar os espíritos obsessores, precisamos nos atentar a todos os nossos pensamentos, atitudes e emoções. O autoconhecimento é a principal ferramenta para podermos reconhecer quando não estamos agindo de acordo com a nossa essência. Em geral, a obsessão acontece com a ação de um espírito desencarnado, que possui muita maldade, desgosto e infelicidade adquiridos ao decorrer de sua vida carnal. Estes seres são espíritos menos esclarecidos, que vivem em plena angústia e invejam a alegria, realizações e honestidade dos encarnados. E muitas vezes, até sem perceberem, buscam fazer o mal, para aliviar toda a tensão que sua existência está causando para si mesmo, podendo denominar essa influência espiritual como natural. Então, só vou dar uma explicadinha aqui rápida, né,
antes de passar para outra parte. O que eu quis dizer aqui, ó, podemos denominar essa influência espiritual como natural. Cara, literalmente, a obsessão, o assédio, tudo isso aqui nessa realidade, por enquanto ainda é algo natural, entendeu? Não tem como você querer escapar de algum certo tipo de assédio ou obsessão, porque você tá aqui encarnado e existem ainda seres astrais em desequilíbrio. Lembrando que na segunda camada, né, de dimensão do astral, antes de você ir para a terceira dimensão, tem a dimensão onde que são os pensamentos, vamos dizer que seja a segunda dimensão. Nessa segunda dimensão, os pesquisadores, né, os caras que já faz muito tempo isso, projeção astral tá há muito tempo, eles dizem que essa dimensão ela é formada pelos espíritos desencarnados e pelos encarnados. Essa dimensão toda formada pelas emanações mentais, né, que os encarnados fazem, e também com os desencarnados. E essa dimensão é chamada de umbral. Então, umbral simplesmente é uma dimensão que encarnados e desencarnados criaram através das suas emanações. Então, infelizmente, ainda nessa realidade, a gente ainda está preso nesse ciclo de obsessão, que é uma naturalidade, porque conforme vai ver, você atrai assediadores até mesmo sem querer, entendeu? Então, você aqui encarnado nessa terra, você não está livre de obsessão ou de assédio. Ah, mas eu vou na igreja, eu faço isso, e banho de ervas, e eu vou no batuque. Cara, não adianta, não adianta. Você vai acompanhar mais pra frente como o processo de obsessão e de assédio é tão forte assim para cada um de nós, tá? Vamos continuar a leitura aqui. Alguns desses espíritos não estão completamente conscientes de sua situação na dimensão espiritual e ainda acham que estão encarnados. Conseguem influenciar os encarnados mesmo sem terem algum interesse específico em prejudicá-los. Mas por que alguns desses espíritos não estão completamente conscientes de sua situação na dimensão espiritual e ainda acham que estão encarnados? Conseguem influenciar os encarnados mesmo sem terem algum interesse específico em prejudicá-los, porque sentem alívio ao se aproximarem de uma pessoa e dessa forma dirigem suas dores e sofrimento. Também podemos incluir nesta categoria todas as influências dos espíritos bons, tais como os espíritos familiares que já desencarnaram, mas ainda insistem em permanecer em sua família no plano físico, por assim dizer. Todo obsessor é um obsessor temporário conforme a evolução do espírito. Disse temporário, pois todo espírito obsessor acaba mais cedo ou mais tarde, concluindo que o maior prejudicado com a obsessão é ele mesmo. Entretanto, há um ponto a ser comentado, é que a obsessão não é só uma faculdade de um espírito desencarnado. Na verdade, ela é uma fonte de ódio e maldade que pode ocorrer de encarnado para encarnado e até mesmo de quem está encarnado para os desencarnados. Isso mesmo. Você que se encontra ainda encarnado pode se tornar um obsessor de um espírito já desencarnado. E é importante compreender que não é porque a pessoa tem um melhor caráter ou muita fé que não está submetida a passar por isso. Todos nós podemos ser alvos dos obsessores ou até mesmo ser esse obsessor. O grande problema é quando o indivíduo não está consciente do quanto está fazendo mal a si mesmo e aos outros, e passa a ter o seu próprio eu reprimido e agindo de maneira inconsciente ou semi-inconsciente na obsessão. Vou explicar essas duas aqui também rapidinho, principalmente nessa parte aqui, ó, que eu quis dizer aqui, ó. Aqui, ó. Também podemos incluir nessa categoria todas as influências dos espíritos bons, tais como os espíritos familiares ou que já desencarnaram, mas ainda insistem em permanecer com a sua família no plano físico. Cara, por mais que você ache que você vai ser bom ou que você é bom, entende uma coisinha. No umbral, cara, o bagulho é doido. Você não consegue ter um direcionamento de pensamento.
Então tudo que você está sentindo ali fora do corpo ou já desencarnado é uma emoção, é algo vivo, não é só um pensamento, é algo que está acontecendo ali para você na sua cabeça. Então, por mais que você ache que você é bom, se você desencarnar, se você morrer, e se você não quiser ir para dimensões superiores, você acha que você pode ficar do lado, né, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, do seu cônjuge, né? E para tentar proteger ele de alguma coisa que você tá vendo, você vai tomar na raqueta. Porque pensa, para e pensa comigo um pouco, tá? Põe você aqui agora, você é uma pessoa boa, não faz mal para ninguém, tem uma mente super calma, tranquilinho. Você desencarna. Mas você, se você não for para uma dimensão superior para fazer um trabalho melhor na sua consciência, o que acontece? Você vai ficar no meio de pessoas, de seres ruins, de seres que estão ali para fazer maldade. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai se tornar esse ser. Para e pensa comigo, tá? Você tá desencarnado ali. Você tem um filho, uma filha. Pensa na pessoa que você mais ama ali, certo? Você tá ali, desencarnado, desencarnou. Chega ali, seu mentor, seu amparador, quer te levar lá para te ajudar a ter uma evolução melhor, para tirar os resquícios, né, da matéria que ficou no seu espírito, porque por mais que você desencarne, você ainda não é totalmente desligado da matéria, certo? Chegou ali seu amparador, ali seu mentor, quer te ajudar. Vambora ali que a gente vai lá, né, pro hospital ali, nós vai fazer um trabalho pra você ficar bem, pra nada poder te afetar, pra você poder, né, fazer um trabalho melhor que a gente. Aí você pega e fala, não quero não, vou ficar aqui do lado do meu filho aqui que eu vou proteger ele. Então, tanto de cara chegando aqui, tá prejudicando a vida dele, não, eu vou proteger ele. Seu amparador, não, mas não tem não, você não, eu vou ficar aqui. Não, beleza, ele não vai insistir com você, né, de uma certa forma. Você fica ali, do lado do seu filho ou quem você ama, certo? Imagina, você tá desencarnado, tá ali do lado dele, você é bonzinho. Vai, chega um espírito ali com um pedaço de pau, com um porrete, quer bater no seu filho ali de alguma maneira. Mas vai bater. Sim, você sente dor quando os obsessores, dependendo do certo tipo de assédio que você tá recebendo, eles te dá pancada, você sente dor sim. Tá, beleza, chega um ali pra tentar fazer uma maldade com seu filho, você vai pra briga, quando vê chega outro, vai ser pra briga. Por mais que você não queira se tornar um espírito ruim, você vai acabar se tornando, porque vai ser muito espírito ruim ali chegando pra fazer uma maldade. Se você tivesse essa bondade, essa coisa toda, você não vai conseguir. Então, uma hora ou outra, você vai se tornar um ser agressivo também. Você vai se tornar doido, igual eles. Então, essa é a pegada do negócio. É a gente achar, quando a gente desencarnar, né, que a gente vai poder ficar aqui tranquilamente do lado das pessoas, né? Não vai querer aceitar. Tem muitas pessoas que eu converso e falam que se for assim, que se elas têm o direito de ficar ou não, elas não vai querer. Cara, não entenda, se você desencarnar e não ir para um plano melhor, você vai ficar aqui num umbral doido. Já tentou conversar com o doido? Eu acho que eu já falei isso uma vez aqui. Não tem como você trocar uma ideia com um negro ali que tá perturbado mentalmente. Não dá. Até essa pessoa cair em lucidez é um tempo ali muito grande ali, entendeu? Aí é onde entra o trabalho do amparador com energia, mexendo no chakra, energia vital. Cara, é muita coisa muito complexa. De verdade, cara. Isso é a das coisas tudo que eu já vi fora do corpo, cara. Tem coisa que eu paro assim e falo, mano, não é possível que isso aqui é mesmo. Não é possível. E é possível, cara, tá ligado? É todo um sistema energético muito perfeitamente programado ali, né? Pro espírito, pro corpo. Então é um negócio ali muito doido. Então essa parte que eu quis dizer isso. Então, por mais que seja um espírito bom, desencarnou, não passou para tentar um certo tipo de ajuda para sair daquela dimensão, ele vai se tornar um espírito ruim. Mais cedo ou mais tarde ele vai se tornar um obsessor. Agora vamos para outra partezinha aqui. Essa partezinha aqui, ó. Na verdade, ela é uma fonte de ódio e maldade que pode ocorrer de encarnado para encarnado. É quando você não gosta de uma pessoa e fica ali alimentando, né, aquela sensação ruim para ela. E até mesmo de encarnado para desencarnados. Prestem bem atenção nisso. Prestem bem atenção. Cara, a gente acha que só porque a gente morreu a gente não pode perturbar os espíritos. Lógico que pode, cara. Para e pensa. Vamos voltar ao exemplo aqui, né, do pai, da mãe, do filho, ou a pessoa que você mais gosta.
Essa pessoa pegou e morreu. Puf, pá, beleza. Ela aceitou que ela morreu. Chegou do outro lado ali, ela, né, conheceu os mentores dela e tal. Ela aceitou que ela morreu. Porém, quem ficou aqui não aceitou, que essa pessoa do lado não aceita a morte dela. E só choração. Ai, meu Deus, como eu queria você aqui, que não sei o que lá. Deve ser uma dor muito difícil, muito complicada. Eu, assim, não passei por uma dor, né, nesse sentido de perder alguém ali muito, muito querido, entendeu? Mas quando eu passar por isso, eu não posso fazer isso que eu vou falar pra vocês agora. Vocês têm que aceitar a partida da pessoa. Por quê? Para e pensa comigo também. Nós somos ligados com os espíritos através dos pensamentos, conexão. Quando uma pessoa desencarna, quando ela está tentando evoluir, vamos supor assim que ela está lá. Aqui, ó, você está aqui na Terra, ela está aqui na terceira dimensão aqui, ó, tentando, né, melhorar, tentando evoluir, se equilibrar. Beleza, ela está aqui calminha, tranquilinha, seguindo a vida dela. E você está aqui, ó, enchendo o saco. Oh, meu Deus, que saudade. Volta pra mim. Por que você partiu? Minha vida sem um ser, que não sei o que. Ela tá aqui vibrando isso. O que vai acontecer? Essas ondas de vibração vai chegar mais cedo ou mais tarde no espírito. Pensa você tá lá desencarnado, você desencarnou. Tá tentando seguir a sua evolução. Imagina você tá lá na escola, aprendendo sobre o que é a vida e tal. Quando você tá escutando assim, ó. Ai, imagina você é um pai ou uma mãe. Ai, pai, que saudade. Ai, pai, como eu queria você aqui comigo. Nossa, pai, tá tão difícil as coisas. Imagina você tentando uma evolução melhor toda hora. Mais cedo ou mais tarde o espírito também não vai aguentar. Não vai aguentar. O que vai acontecer? Ele tá aqui na terceira, você tá aqui, ó. Você vai atrair ele pra você. Então, literalmente, você tá prejudicando ele. Você tá trazendo ele pra uma dimensão mais inferior. Você tá fazendo com que ele tenha pensamentos ruins. Você viu tanto que isso é complicado, tá entendendo? Então fiquem ligeiros com isso, porque se você não aceita uma morte, você não aceita um desencarne, vai ser pior pro espírito que partiu e pior pra você, que você, entre aspas, tá criando um karma também pra você, porque você tá sendo um tipo de obsessor, entendeu? Puxando toda hora esse espírito pra perto de você e não deixando ele em paz. Então, conselho, se você tem algum ente querido, uma pessoa que já desencarnou na sua família, ore com sabedoria, ore emanando muita luz para esse ser, ore literalmente desejando tudo de bom, que ele possa conseguir uma evolução melhor do outro lado. Porque ele conseguindo uma evolução melhor do outro lado, literalmente com a ajuda de outros seres maiores, até com as tecnologias que eles têm no mundo astral, ele vai conseguir vir aqui te visitar em sonho, te dar algum recado ou algo do tipo. Então, mais uma vez eu estou reforçando. Se você perdeu algum parente, se você perdeu alguém querido que já faleceu, ore pedindo praz para aquele espírito, dando muita luz para ele e sabedoria. Nunca ore com remorso, com saudade ou isso. Não, isso você só está prejudicando quem já desencarnou. Vamos voltar pro vídeo aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Quando estamos assombrados por espíritos obsessores, costumamos adotar comportamentos diferentes do habitual. Começamos a desenvolver características diferentes da nossa personalidade e somos responsáveis por quando estamos assombrados por espíritos obsessores, costumamos adotar comportamentos diferentes do habitual. Começamos a desenvolver características diferentes da nossa personalidade e somos responsáveis por mudanças bruscas e intensas de humor e comportamento, pela força do pensamento, das palavras, das atitudes e comportamentos. Nós atraímos e nos comunicamos com muita facilidade com outros espíritos. Os médiuns são capazes de sentir a presença dos obsessores de forma consciente ou não. Lembrando mais uma vez que todos nós somos médiuns, mas nem todos conhecem seus dons espirituais, por assim dizer, e não procuram desenvolvê-los. E dessa forma, esses seres os perseguem, procurando por ajuda ou simplesmente para perturbá-los. Até mesmo médiuns mais experientes podem não perceber
que estão sendo acompanhados por espíritos malignos e começam a agir estranhamente. Quanto maior o conhecimento do médium, maior é o nível da inteligência do espírito obsessor que o acompanha. Então, literalmente é isso, cara. Quando você tá obsediado, cara, você começa a mudar seu comportamento. Tudo te estressa, você fica mais irritado, você é menos intolerante para as coisas. E igual falando, dependendo do seu nível de conhecimento, quanto mais conhecimento espiritual você tem, mais é o nível de inteligência do seu assediador. Ah, mas ele é mais inteligente que eu. Não. Os assediadores, eles não são mais inteligentes do que a gente, independente de quanto tempo que ele tá lá, porque ele não tá, de certa forma, ele tá num nível mais atrasado. Porém, eles têm mais tempo que você, eles não trabalham, eles não têm tarefas, a única coisa que eles têm para fazer é te perturbar, com a ajuda de outras pessoas. Então, um obsessor aqui, outro assediador aqui, só vai juntando aquele grupo, então isso acaba sendo, de uma certa maneira, um assédio muito inteligente, entendeu? E é igual eu falei, dependendo do seu nível, quanto mais conhecimento você tem, maior vai ser o seu nível de assédio ou obsessão sobre você. Eu vou terminando por aqui, porque ainda tem muita coisa pra gente falar ainda. E literalmente nessa aula não vai dar tempo. A gente precisa terminar esse capítulo aqui dos assediadores, certo? Que ainda falta muita coisinha. E depois a gente vai entrar falando sobre como você pode evitar o assédio, entre outras coisas que vão te ajudar. Então a aula 6 foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado das informações. Eu mais falei hoje do que li, mas provavelmente a partir de agora, daqui pra frente do curso, vai ser mais assim. Eu vou falar um pouco mais e vou ler um pouco menos, porque precisa ser explicado, né? Porque não adianta nada você só ler e não entender a fundo o que a leitura quer dizer para você ler, certo? Então, as outras aulas daqui para frente será mais isso. Às vezes eu vou falar mais para vocês entenderem melhor, certo? Então, eu vou ficando por aqui. E lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like também, compartilha para aquele seu amigo ou sua amiga, para qualquer pessoa que gosta dos interesses espirituais. E porque, cara, mais uma vez, esse conhecimento que eu tô entregando aqui, cara, é conhecimento de muitos anos de estudo, certo? Eu tenho um conteúdo muito rico em informações, em conhecimentos, fora das explicações que eu tô aqui, né, falando para vocês. Então aproveitem essas jornadas para você despertar a sua consciência, para você pensar um pouquinho fora da sua caixinha, para você ver que literalmente a vida não é só trabalhar, comprar um carro, uma casa, ou filho, não. A vida vai muito mais além do que isso. Isso é aqui. Trabalhar, estudar, ter uma família, isso é aqui. No mundo espiritual, você já tem tudo isso, só que de outra maneira. E quando você começa a estudar certos tipos de assuntos espirituais, você vê que o mundo, a nossa realidade, o universo, a vida é muito mais do que isso. E você começa a se interessar por muito mais coisas e principalmente olhar o próximo, certo? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima aula. Fui!